Ora viva, neste tutorial vou-vos dar algumas noções sobre como trabalhar com o Krita. Devemos começar por nos familiarizar com o interface e ir verificando cada instrumento riscador, as suas características, ir experimentando na tela branca até conseguirmos decidir algo sobre qual o instrumento a utilizar. Eu tracei apenas uma linha como referência minha, neste caso, e o resto que estão a ver são tentativas com vários instrumentos, até eu me começar a familiarizar com alguns deles, não precisam de se familiarizar com todos, no sentido de ter uma ferramenta, esta pareceu-me boa, para começar a desenvolver uma espécie de silhueta. Aqui continuo a fazer mais algumas experiências. O nível de pressão é algo controlado pela mesa digitalizadora, que entretanto já devem ter configurado, e ela vai definir o quão forte o traço é e qual o arrastamento atrás do traço. No caso, por exemplo, de um pincel, em que temos uma espessura inicial mais fina e depois um corpo mais grosso. Aqui eu escolhi um pincel robusto para começar a delinear uma silhueta mesmo muito a grosso modo, e é uma exploração livre. À medida que vamos explorando a própria forma, a silhueta vai-nos dando pistas sobre aquilo que será possível desenvolver a partir daqui. Podemos partir já de uma temática, não tem mal absolutamente nenhum, aliás, é o ideal, mas utilizar, portanto, a capacidade inata do ser humano de reconhecer padrões. Aqui eu utilizo o modo de borracha, ok? Alternando-o com o modo de pincel, para traçar zonas a negro e traçar e cortar em algumas zonas o branco. Depois diminuo ou aumento o tamanho da espessura do pincel para conseguir ter mais algum controle, em alguns casos, para ir explorando aquilo que poderá ser uma figura um pouco mais reconhecível. Okay? Aqui estou a trabalhar detalhes dos pés, das pernas, estou a tornar as formas mais angulosas, ok? Não tão arredondadas, é uma opção, podem não o fazer, podem seguir uma outra opção completamente diferente, e utilizo a pouca espessura para ir definindo mais algum detalhe, embora a silhueta, no caso deste exercício, seja com o objetivo de delinear uma primeira abordagem sobre um personagem, podia ser uma paisagem, o processo é o mesmo. O ideal é dar poucos detalhes, é essencialmente definir o personagem da melhor maneira. Aqui eu procuro fazer uma cópia do layer em que desenhei esta primeira silhueta, e rodo a página para paisagem, duplicando, portanto, a silhueta, pois a partir de uma primeira nós podemos perfeitamente ir introduzindo alterações e deconstruindo o personagem num outro personagem diferente. Okay? De novo, alternando entre a ferramenta de pintura e o modo de borracha, okay? Que está no topo superior do ecrã, ao lado do lado esquerdo da opacidade, e vou-lhe dando outro caráter e outro instrumento,
que carrega, aparentemente, outra arma, e tentando ajustar à nova topologia a forma onde estarão as pernas, por exemplo. Nós podemos fazer conjuntos de seleção como qualquer outro programa de pintura e arrastar esses conjuntos para outros locais por forma a começarmos a conseguir trabalhar de forma diferente membros, etc. Aqui eu tentei desenvolver um outro tipo de perna, não me agradou. O Ctrl Z é nosso amigo. E aqui estou a desenhar uma arma um pouco mais pontiaguda. E vou introduzindo aos poucos, com calma, as alterações que achar convenientes. As pernas não funcionaram da forma como eu pretendia, então eu vou fazendo as alterações que acho conveniente fazer no local onde estão a faltar, ou mesmo indo alternando entre áreas diferentes do personagem. Ajustando zonas como ombros, pescoço. Aqui algo muito importante e que só se aprende com o tempo é aprender a fisionomia humana, que é uma coisa que deve ser exercitada todos os dias em termos de desenho, por forma a conseguirem fazer aquilo que efetivamente gostariam de fazer. Ou seja, estes desenhos não surgem também do nada, além não surgem do nada, além da forma como aparentemente se estão a resolver as coisas. Eles estão muito apoiados em conhecimento prévio, em desenhar muito figura humana, em desenhar espaços, casas, desenhar instrumentos de todo o tipo, porque é com essa imagética que nós vamos reconstruindo as silhuetas a nosso gosto. Por fim, podemos rasgar algumas zonas a branco, mais bem definidas, para sugerir olhos ou sugerir zonas brilhantes na silhueta. Se bem que isso já começa a ser o trabalho em que começamos a trabalhar em tons de cinza para começar a definir o que é que está mais bem iluminado e o que é que está pior iluminado. Mais alguns ajustes na parte de trás da personagem, a forma como a cabeça se apresenta, o alinhar das vestimentas, das mãos, uma zona mais pontiaguda na arma, etc. Idealmente devem desenvolver mais silhuetas do que estas, ok? O processo de blocking out normalmente é bastante exaustivo e tem muito, e para se conseguir chegar a resultados interessantes, nós devemos desenvolver muitas silhuetas e muitas variadas. Para personagens podemos utilizar o mesmo ponto de vista, mas também podemos utilizar outros pontos de vista. Podemos também trabalhar somente detalhes depois de trabalhar o geral da silhueta, do corpo inteiro. E é uma das coisas que permite vir a desenvolver trabalho de qualidade e tornar-nos competitivos no mercado de trabalho. É efetivamente desenvolver muitas soluções, é efetivamente estarmos empenhados no nosso trabalho.